vamos falar com você agora que já é microempreendedor individual ou quer ser MEI, tem muitas dúvidas. É preciso cuidado lá com as regras do CNAE, teto de faturamento, porque o que a gente sabe é que na prática nem todo empreendedor pode se enquadrar como MEI. É preciso consultar a relação do CNAE, além de observar regras, por exemplo, como já disse, do teto anual de faturamento. A gente conversa agora com o Luiz Fernando Cabral, que é contador especialista em contabilidade para investimentos, fazendo um bate-papo com a gente para esclarecer esses pontos aí também. Luiz, bom dia, meu caro. Bem-vindo à Jovem Pan Joinville. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz do convite e espero poder contribuir. A gente que agradece, Luiz. Queria começar esse bate-papo com você, já para esclarecer para aquele ouvinte que nos acompanha e tem ideia, por exemplo, olha, quero deixar de ser CLT, quero abrir MEI, quero entender como é que é ser microempreendedor individual. Qual é a regra básica aí para começar, né, a concretizar essa ideia de ser MEI, hein? Bom, a gente precisamos entender primeiro o que é o MEI, né? O MEI é um regime tributário. Só que, ao contrário de outros regimes, de uma forma muito mais facilitada e desobrigada de um monte de fatores muito mais burocráticos, que muitas das vezes fica mais dentro do escritório, fica mais da responsabilidade do contador do que necessariamente o empresário. Mas o micro individual é um regime que tem como principal característica a facilidade e a gente chama ele até de um regime especial, porque o imposto é muito pouquinho, é tudo muito organizado, não se precisa assim muito para poder organizar. Então, a partir do momento que eu entendo que ele é um regime tributário, agora nós vamos partir para um segundo cenário. Como todo regime, e um regime especial, facilitador, um regime que dá vários benefícios, existem condições para acontecer. Uma das condições é que a atividade que você se propõe a fazer permite no MEI, não são todas as atividades que permitem no MEI. O MEI foi criado para os autônomos. Me recordo lá, quando eu falava com um dos criadores do projeto do MEI, o deputado Hauler, aqui da região nossa, e eu falava com ele e falava assim, Luiz, essa aqui é mais para um jardineiro, uma manicure, um boia fria, um cara que trabalha com pneus ali, o borracheiro. Depois isso foi aumentando as atividades, mas é uma atividade econômica que vai ter que verificar se permite no meio. Então tem várias situações lá que nós vamos ter que ver a possibilidade se o empreendedor pode ou não pode entrar no meio. Acho que esse é o primeiro passo. A partir dali que eu tenho uma atividade que permite no MEI, aí eu começo a ter várias vantagens que não se compara aos outros regimes que nós temos aqui no Brasil. Perfeito. Agora, em relação ao teto anual de faturamento para MEI, né? O que deve ser observado principalmente em relação a esse quesito do teto, né? Como é que o microempreendedor precisa agir se ele está passando lá do teto que é permitido? Quais são os próximos passos que ele precisa seguir, hein? Você dizendo que o MEI ele é um regime facilitador, né? Não tem muitas. Vou dar um exemplo, tá? Só para que vocês possam entender. Minha profissão como contador e o Conselho Federal de Contabilidade, então eu tenho um vínculo, né, no conselho, nós, por caráter de lei, toda empresa necessita ter um contador do lado. Por quê? Porque nós vamos fazer a escrituração contábil, nós vamos controlar, registrar, mensurar, calcular, fazer todo aquele trabalho burocrático. O MEI não tem isso. O MEI ele é desobrigado a ter um contador, por exemplo. E aqui nós temos o bom e o ruim. O lado bom da coisa é que fica barato, né? Você não precisa contratar um contador, não precisa ter uma assessoria contábil, você já diminui uma despesa aqui. A contrapartida é que você vai ter que empreender, você vai ter que gerenciar o teu negócio, você vai ter que fazer a contabilidade do teu negócio. E essa contabilidade vai estar envolto ao faturamento. Hoje o limite do MEI é de R$ 81.000 no ano. Isso dá, em média, 6.750 por mês que ele não pode. O X da questão é que você não pode chegar nesse máximo, né? A gente fez até esse dia uma postagem no nosso Instagram e deu muito bom, né? Tipo, a Receita Federal olhando todo o mês, colocando lá 81 mil de faturamento. Por quê? Porque sabe que não tem esse controle. Então você precisa ter um controle máximo. O máximo é 81 mil.
isso não significa que você é, pode fazer igualzinho os 100% dele, porque existem fatores que vai envolver. Mas até hoje, o faturamento de 81 mil ano dá em média 6.750. Isso não necessariamente você precisa fazer 6.750 todos os meses. Não, você pode fazer um mês 5, outro 6, só que no ano não pode ultrapassar 81 mil reais. Esse controle é fundamental. E aqui pondero até que não necessariamente você precisa somente emitir nota, tá? As transações bancárias, os recebimentos, o prestador de serviço do outro lado também vai informar isso para a Receita Federal e ele acaba te fiscalizando de forma direta ou indireta. Mas para responder a tua pergunta de forma mais rápida, hoje o limite é de 81 mil no ano, que dá em média 6.750, e cabe agora ao empreendedor, cabe agora ao empresário, MEI, né, micro individual, controlar, além das suas atividades operacionais, também esse faturamento mensal. Entidades que representam o MEI aqui na nossa região, né, a Jorpem, por exemplo, já há muito tempo vem defendendo que é preciso aumentar esse teto. De fato, tem que atualizar esse limite de faturamento, na sua opinião também? Veja bem, se a gente, eu sou 100% favorável de aumentar, desde que também tenha regras melhores, mais claras para isso, né? Porque, veja bem, eu acho muito injusto a gente aumentar lá, vamos botar 120 mil reais, que era a proposta, 108 mil, 120 mil reais, que era a proposta da última redação. Só que daí aumentar o nível de fiscalização também. Aí, para o empreendedor, imagine, ele vai ter que faturar um pouco mais e aí tem que aumentar formas, né? A ideia aqui era, hoje você pode faturar 81 mil com um funcionário registrado. Era para ir para 120 mil reais e poder ter até 3 funcionários. Já aí, para fazer cálculo de folha, 13º, férias, você vai precisar de um contador, já ficou muito pequeno. Eu colocaria um limite muito maior do que isso, colocaria ali formas de você gerenciar e ajudar o micro individual, colocaria ali situações, uma forma de conscientizar o empreendedor da responsabilidade dele, porque hoje é muito arbitrário. Veja como funciona. Hoje eles colocam um e-mail, te dão poucas informações, te dão, ó, você não pode passar desse valor, e se fizer qualquer coisa de errada, eu vou te cobrar multa, eu vou te desenquadrar, eu vou exigir tal coisa, mas não dão orientação. Eu pego as casas, por exemplo, aqui na nossa região, nós estamos aqui no Paraná, aqui em Londrina, tem a Casa do Micro Individual. O que é essa casa do micro? Não é para formar. Não, o cara vai lá, eles abrem de qualquer jeito, não dá informação nenhuma, e o cara sai com uma empresa na mão, não sabendo muito das responsabilidades, não sabendo como cuidar disso, e passa algum tempo tendo vários problemas, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Eu sou favorável, desde que também tenha ali uma possibilidade de uma orientação maior, um acompanhamento maior. Eu não acho que 20 mil reais ali vai fazer diferença. Só para concluir a resposta, por que eu também defendo o aumento do teto do MEI? Para que não haja mais jeitinho de enquadrar no MEI, mesmo que não espelhe a realidade. Vou dar um exemplo. Acontece muito de o cara ter uma atividade que não permite no MEI, mas ele coloca qualquer outra atividade no MEI para ganhar os benefícios, porque não tem uma fiscalização do estabelecimento dele, e ele vai faturando uma parte dentro, uma parte fora, e isso vai criando uma bola de neve muito grande. Então, ao aumentar o nível de faturamento, aumentaria também as atividades dentro do MEI, e com isso, tiraria esse jeitinho que o brasileiro acaba colocando, e eu não vou julgar o brasileiro, não, é porque ele não consegue ir no simples e precisa ficar no meio, mas ele está no intermediário ali por conta do faturamento. Ô Luiz, para a gente finalizar, aquele profissional, aquele MEI que estourou o teto previsto na legislação. E aí, faz o quê, hein? Bom, toda vez que o teto do MEI ele é um critério para você permanecer nesse regime especial. Veja bem, hoje quando eu tenho MEI, eu pago de 57 a 70 reais. Tipo assim, já incluído todos os tributos municipais, estaduais e federais, inclusive a parte previdenciária. Ou seja, é muito risório comparado aos outros regimes. Bom, só que para eu enquadrar no MEI, esse é um dos critérios. Né? Um dos critérios é eu não ultrapassar esse regime. Existem outros critérios. Quando eu
quebro esse critério, eu sou convidado a me retirar desse benefício, seja de forma arbitrária, seja de forma de ofício, ou seja, eles percebem que você falou e eles te desenquadram do MEI. Desenquadrar é perder esse benefício, então eu sou desenquadrado. E a partir do momento que eu sou desenquadrado por ofício, começa uma fiscalização comigo. Bom, foi desenquadrado porque eu ultrapassei R$ 81.000. O quanto eu ultrapassei? Tem um cálculo que você faz que se você ultrapassar mais do que 20% do valor do teto, você, além de ser desenquadrado por ofício, você é multado e vai precisar desse ano que você for desenquadrado, por exemplo, 2024, se eu for desenquadrado, o ano inteiro dentro de um outro regime, sendo calculado com os impostos muito maior e ainda acrescido de multa e juros. Então você pode perceber que geralmente entre outubro e novembro é que acontece mais o desenquadramento por ofício. Por quê? Porque é ali que eles vão pegar, já estão preparando o final do ano para o período de imposto de renda da pessoa física, e ele pega também essa multa. Se não houve esse desenquadramento por conta de faturamento, por conta de teto, você pode perder o MEI por outros critérios. Por exemplo, se você não pagar o DAS-MEI, né, que é a guia do regime, você vai também ser desenquadrado. Só que daí não é por ofício, é por débito. Aí, quando virar o ano, é que você é desenquadrado. Então, somente o próximo exercício que você vai se tornar no outro regime. Eu já vi situações com pendência na prefeitura, pendência com o próprio pagamento do MEI, ou pendência com o IPVA de carro da pessoa física, também perdeu o micro individual. Então, nós temos que entender que é um regime e que tem critérios para ficar ali. Um dos critérios é não romper o 81.000, mas existem outros critérios. A partir do momento que eu não cumpro, eu posso ser desenquadrado por ofício, e aí eu perco o MEI, sou multado e tenho que pagar um imposto retroativo com tributo muito maior. Ou eu não estouro o teto, mas tenho pendência, ao virar o ano eu perco o MEI também, só que daí eu não trabalho retroativo com multa e juros, mas dali para frente eu fico no novo regime. E aqui, só para finalizar, porque eu acho a importância de um acompanhamento de um profissional, mesmo que o MEI não tenha obrigatoriedade. Por exemplo, no meu escritório eu tenho vários MEIs, porque a gente faz um livro caixa dele, que é para poder ajudar ele a controlar essa questão do faturamento, a questão de pendências, e na pessoa física, na declaração de pessoa física, quando você tem um contador acompanhando para fazer o livro caixa, o 100% do imposto, desculpa, 100% do faturamento do MEI, ele vai de forma isenta para a pessoa física. Precisa, né? Salvo se você não tiver um contador para ele só no período de imposto de renda, proporcionalmente uma parte vai ser tributada na pessoa física, aí vai para regime de tributação pessoa física, 7,5 a 27,5 no ajuste anual, e outra parte vai para isento. Então, com o contador fazendo o livro caixa dele, que é esse acompanhamento de registro de faturamento. Tem que ter, né, Luiz, despesa. certamente, né, para acompanhar, né? Luiz, obrigado pelo seu bate-papo, bom trabalho para você aí, volte quando puder e quiser a Jovem Pan Joinville. Eu que agradeço, foi um prazer imenso e até a próxima.